Em todas as eras da humanidade, histórias de pessoas escolhidas para cumprir missões especiais têm sido contadas. De Abraão a Moisés, de Maria a João Batista, cada escolhido trouxe consigo uma mensagem, um propósito, um chamado que transcende o comum e nos conecta ao divino. Mas quem são os escolhidos em nossos dias? Ser um escolhido não significa ser perfeito ou estar livre de desafios. Pelo contrário, os escolhidos frequentemente enfrentam grandes provações, pois é nas dificuldades que o propósito se revela. A espiritualidade nos ensina que Deus, ou o universo, não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que Ele escolhe. O chamado e a resposta à jornada dos escolhidos começa com um chamado interior, uma sensação de que há algo maior a ser feito, algo que transcende o material toca o espiritual. Pode ser uma inspiração súbita, um sonho, ou até mesmo um sentimento persistente que não pode ser ignorado. Porém, o chamado só se torna realidade quando há uma resposta. Responder a um chamado exige coragem. Muitas vezes, isso significa deixar para trás o conforto, as certezas e até mesmo as opiniões alheias. É um passo de fé, uma entrega total a algo que não pode ser visto, mas que é sentido profundamente. Os escolhidos são instrumentos de transformação. Não estão aqui para conquistar o mundo, mas para mudar corações. Eles trazem luz onde há escuridão, esperança onde há desespero e amor onde há ódio. Cada um cumpre sua missão de forma única, alguns através de palavras, outros através de ações silenciosas, mas poderosas. Você também é um escolhido. Muitos acreditam que apenas figuras grandiosas são escolhidas, mas a verdade é que todos nós temos um propósito divino. A pergunta não é se você é um escolhido, mas se está disposto a ouvir o chamado e seguir o caminho. Reflita: o que a vida tem lhe mostrado? Que habilidades, paixões ou experiências únicas você possui que podem ser usadas para o bem maior? Ao se conectar com sua essência espiritual, você encontrará respostas que transformarão sua vida e a de outros. Escolhidos são aqueles que, apesar das dificuldades, aceitam o chamado com fé e determinação. Eles nos lembram de que a espiritualidade não é apenas sobre o que acreditamos, mas sobre o que fazemos com essa crença. Se hoje você sente um chamado, saiba que você também pode ser um instrumento de amor e transformação no mundo. Responder a um chamado é apenas o começo. A jornada dos escolhidos é marcada por aprendizados, desafios e uma constante conexão com o divino. É um caminho que exige humildade para reconhecer que não estamos sozinhos e que a força para seguir vem de algo maior do que nós mesmos. Os escolhidos frequentemente enfrentam momentos de dúvida e solidão. O caminho para cumprir um propósito espiritual pode ser incompreendido por aqueles ao redor. Ainda assim, esses momentos são cruciais, pois é nas dificuldades que a fé é fortalecida. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, os escolhidos são lapidados pelas provações. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescer em virtude, paciência e amor. A dor, quando oferecida ao propósito maior, se transforma em um catalisador de transformação, tanto para o escolhido quanto para aqueles que cruzam seu caminho. Embora a caminhada possa parecer solitária, nenhum escolhido cumpre sua missão sozinho. Deus sempre providencia companheiros de jornada, pessoas que apoiam, encorajam e compartilham da mesma visão. A força da comunhão é um dos maiores presentes na vida espiritual. A oração, a meditação e o serviço ao próximo são ferramentas indispensáveis para os escolhidos. É através dessas práticas que eles se conectam com a fonte de sua força e renovam suas energias para continuar. Os frutos da obediência ao chamado dos escolhidos são inegáveis. Eles deixam um legado de amor, esperança e transformação. Cada gesto, palavra ou ação ressoa no coração daqueles que são tocados pela sua missão. Seja transformando vidas através de atos de bondade, curando feridas emocionais, com palavras de conforto ou inspirando mudanças profundas, os escolhidos plantam sementes que florescerão por gerações. Se hoje você sente que há algo especial dentro de você, um chamado que insiste em se manifestar, não ignore. O mundo precisa de mais escolhidos.
precisa de pessoas dispostas a levar luz aos cantos mais sombrios e esperança aos corações mais aflitos. O chamado é universal, mas a resposta é individual. Não importa onde você esteja ou quais sejam suas circunstâncias, saiba que você é capaz de grandes coisas. O mesmo Deus que chamou os grandes nomes da história também chama você hoje. Permita-se ser guiado. Confie que, mesmo nas tempestades, há um propósito divino operando em sua vida. E lembre-se, os escolhidos não são definidos pela grandiosidade de suas ações, mas pela pureza de seus corações e pela fidelidade ao seu propósito. Quando os escolhidos abraçam seu chamado, algo extraordinário começa a acontecer. A vida, antes limitada pelas preocupações terrenas, se expande em direção ao eterno. Suas ações passam a refletir um propósito maior, e as bênçãos se manifestam tanto em sua vida quanto naqueles ao seu redor. A missão dos escolhidos é, acima de tudo, guiada pelo amor. Esse amor não é apenas um sentimento, mas uma força poderosa que cura, une e transforma. Ele se manifesta nos gestos simples, um abraço que conforta, uma palavra que encoraja, um silêncio que acolhe. Cada encontro com outra pessoa se torna uma oportunidade de espalhar a luz que o escolhido carrega. E, ao fazer isso, eles também são transformados, pois quem dá amor recebe em dobro. A jornada dos escolhidos é sustentada por uma conexão constante com o divino. Essa conexão não é uma obrigação, mas uma fonte de renovação e paz. É na oração, na meditação e nos momentos de contemplação que os escolhidos encontram respostas, força e direção. Mesmo nos dias de dúvida ou fraqueza, os escolhidos sabem que podem voltar ao seu interior e encontrar a presença de Deus. Eles aprendem que o silêncio não é vazio, mas cheio da sabedoria divina que guia seus passos. A vida de um escolhido se torna um testemunho vivo. Não é necessário falar muito, pois suas ações falam por si. Sua presença inspira confiança, esperança e fé. Mesmo sem perceber, eles tocam vidas e acendem faíscas de transformação em outras almas. Essa influência não é construída em orgulho, mas em humildade. Os escolhidos reconhecem que são apenas instrumentos, e toda a glória pertence a quem os chamou. Ao final de sua jornada, os escolhidos deixam um legado que transcende o tempo. Eles plantam sementes de amor e verdade que continuarão a crescer e dar frutos, mesmo após sua partida. Esse legado é imortal, pois está fundamentado no que é eterno. Mas o maior legado dos escolhidos não está em grandes feitos ou reconhecimento humano, e sim na transformação de corações. Cada vida tocada, cada alma despertada para a luz, é um reflexo do verdadeiro propósito de sua missão. Você também está sendo chamado. Não importa onde você esteja agora ou como se sente, o chamado para ser um escolhido está ao alcance de todos. Tudo o que você precisa é abrir o coração, dizer sim e começar a jornada com fé. Lembre-se, os escolhidos não são aqueles que têm todas as respostas, mas aqueles que confiam no processo. Deixe-se guiar pela luz divina e permita que sua vida seja um reflexo do amor e da bondade que o mundo tanto precisa. O chamado dos escolhidos não termina em um ponto específico. Ele é um convite eterno para evoluir, aprender e servir. Cada etapa vencida abre portas para novos desafios e missões, e, assim, o ciclo continua, sempre nos levando para mais perto do propósito divino. Os escolhidos descobrem que o crescimento espiritual é um processo contínuo. Não há linha de chegada, mas sim um caminho de aprendizado constante. Cada experiência, seja de alegria ou de dor, carrega em si uma lição que enriquece a alma. O crescimento não é apenas individual, mas coletivo. Ao caminhar em sua missão, o escolhido também ajuda outras pessoas a despertarem seus próprios propósitos, criando uma corrente de transformação que se espalha como luz no mundo. Na jornada dos escolhidos, os milagres se tornam parte da caminhada. Eles não se manifestam apenas como eventos extraordinários, mas também nos pequenos momentos cotidianos, a paz que vem na oração, o consolo inesperado em tempos difíceis, ou a força para continuar quando tudo parece perdido. Esses milagres são lembretes de que os escolhidos nunca estão sozinhos.
Há uma presença divina guiando cada passo, abrindo caminhos e provendo o necessário para que a missão seja cumprida. Vivemos em tempos de grandes mudanças, e muitos acreditam que estamos em uma era especial, onde os escolhidos têm um papel ainda mais importante. A missão é clara: ser luz em um mundo que frequentemente se encontra em trevas. Isso significa ser um exemplo de compaixão, de verdade e de esperança. Significa também ter coragem para defender o que é justo e se posicionar ao lado do bem, mesmo quando isso não é popular. Ao final da jornada terrena, os escolhidos não desaparecem. Seu impacto continua a ressoar através das vidas que tocaram e das sementes que plantaram, e no plano espiritual, eles são acolhidos com alegria, recebendo a recompensa prometida por sua fidelidade. Mas a recompensa maior é saber que cumpriram seu propósito, que viveram com significado, que foram instrumentos de algo maior do que eles mesmos. Se você sente esse texto falar diretamente ao seu coração, talvez este seja o momento de refletir sobre sua própria missão. Você está aqui para algo maior. Você é capaz de transformar vidas, de espalhar amor e de ser uma luz onde mais é necessário. A jornada não será sempre fácil, mas será profundamente significativa. E lembre-se, você nunca estará sozinho. A mesma força que guia os escolhidos ao longo da história está disponível para você. Responder ao chamado não significa ter todas as respostas de imediato. É, acima de tudo, um ato de fé, um passo em direção ao desconhecido, confiando que a luz divina iluminará o caminho. Cada dia é uma oportunidade de viver com propósito e permitir que a missão se revele, passo a passo. Muitas vezes, o escolhido pode se perguntar: qual é exatamente a minha missão? A resposta nem sempre vem de forma clara ou imediata. Ela se revela através da prática da fé, da entrega e da escuta interior. Comece com pequenos gestos de bondade, abrace para ajudar aqueles ao seu redor e esteja atento aos sinais que a vida lhe envia. O propósito não precisa ser algo grandioso aos olhos humanos, ele está nos detalhes, nas ações feitas com amor e na intenção de fazer o bem. Os escolhidos aprendem a valorizar o silêncio como uma ferramenta poderosa de conexão com o divino. É no silêncio que encontramos clareza, renovamos nossas forças e ouvimos a voz interior que nos guia. Reserve momentos diários para se desconectar do caos ao redor e mergulhar na tranquilidade da alma. Nesse espaço sagrado, Deus fala, e sua presença traz a paz que sustenta a jornada. Ao longo do caminho, as dúvidas inevitavelmente surgirão. Será que sou capaz? Será que fui realmente escolhido? Essas perguntas são normais e fazem parte do processo. A chave para superar as dúvidas é lembrar que a força do chamado não vem de você, mas daquele que o escolheu. Ele não exige perfeição, apenas disposição. Cada vez que você se sente inadequado, lembre-se de que é a graça divina que capacita e fortalece. O impacto de um escolhido vai muito além do que os olhos podem ver. Cada ato de bondade cria um efeito cascata que transforma vidas. Ao tocar um coração, você inspira essa pessoa a tocar outros, e assim a luz se espalha, alcançando lugares que você jamais imaginaria. O mundo precisa de mais luz, mais esperança, mais amor. E você, ao responder ao chamado, torna-se um agente dessa transformação, uma peça essencial no plano divino. Ao viver sua missão, você estará construindo um legado eterno. Não importa o tamanho de suas ações, mas a intenção e o amor que você coloca em cada uma delas. Quando você olha para trás, verá não apenas os desafios, mas também a imensidão do bem que deixou no caminho. E no final, quando sua jornada terrena chegar ao fim, você será recebido com as palavras mais belas que um escolhido pode ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. O chamado está em seu coração. Não há momento melhor para começar do que agora. Confie, entregue-se e permita que a jornada o transforme. Você foi escolhido para um propósito especial e ao dizer sim, você descobrirá que o caminho, embora desafiador, é preenchido de graça, alegria e significado. Ao dizer sim ao chamado, você entra
Em um caminho onde a luz é tanto sua guia quanto seu destino, essa luz não é apenas para iluminar o caminho que você trilha, mas também para ser compartilhada com aqueles que ainda caminham na escuridão. Cada passo que você dá é uma declaração de fé, uma confirmação de que o propósito maior é mais forte do que as dúvidas ou os medos e, ao caminhar, você perceberá que não está apenas seguindo uma direção, mas se tornando parte de um plano divino que transforma o mundo. Um coração de cada vez os ventos contrários não vão cessar, e as tempestades continuarão a surgir. Mas o escolhido é resiliente, pois sua força não vem de si mesmo, mas da conexão com Deus. É nessa força divina que você encontrará o ânimo necessário para se levantar após cada queda, para recomeçar após cada aparente derrota. Não permita que as vozes externas ou as limitações internas o desviem de sua missão. Lembre-se de que aqueles que têm a coragem de responder ao chamado estão moldando não apenas sua própria vida, mas também o futuro daqueles ao seu redor. O verdadeiro poder dos escolhidos está em servir. Servir não é uma obrigação, mas um privilégio. Ao estender a mão para ajudar, ao oferecer conforto ou ao guiar alguém perdido, você está cumprindo o propósito para o qual foi chamado. O serviço é uma expressão do amor que você carrega. É ele que torna a sua missão visível, que transforma a sua fé em ação e que permite que o mundo veja a luz que habita em você. A jornada dos escolhidos é recompensada de muitas formas. Não se trata de riquezas materiais ou reconhecimento humano, mas de uma paz interior que excede todo entendimento. E a alegria de saber que você está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que foi chamado para fazer. Essa recompensa também se manifesta nas vidas que você toca, cada sorriso que você inspira, cada coração que você cura e cada alma que você ajuda a encontrar propósito. São testemunhos vivos do impacto de sua obediência. Ao se tornar um escolhido, você se torna um exemplo de fé, coragem e amor. Sua vida pode inspirar outros a também ouvirem seus chamados e seguirem suas missões. Dessa forma, sua luz se multiplica e se espalha, criando um legado de transformação que continuará muito além do seu tempo na Terra. Mesmo após cumprir sua missão terrena, a jornada dos escolhidos não termina. O que foi iniciado que ecoa na eternidade. Suas ações, suas palavras e sua fé continuarão a impactar vidas de maneiras que você talvez nunca imagine. Este é o momento. O mundo precisa de mais escolhidos, de mais luz e de mais pessoas dispostas a dizer sim ao chamado. Você foi criado para um propósito, e sua existência é uma prova disso. Ao responder a um chamado, você não apenas transforma a sua vida, mas também se torna uma força transformadora no mundo. Levante-se, confie, e siga em frente. A jornada pode ser desafiadora, mas a recompensa é eterna. Responder ao chamado é como acender uma chama que nunca se apaga. A cada ato de obediência e amor fortalece essa luz interior, e ela se espalha naturalmente, alcançando lugares e pessoas que você talvez nunca planejou tocar. É o poder do propósito em expansão, conduzido pela vontade divina. Os escolhidos muitas vezes não percebem a magnitude de sua missão. Suas ações diárias, por mais simples que pareçam, carregam a capacidade de transformar vidas e inspirar outras pessoas a seguirem seus próprios chamados. Com o tempo, os escolhidos percebem que a jornada é mais do que cumprir tarefas ou atingir objetivos. Trata-se de um alinhamento profundo com a vontade divina, de ser um canal por onde a luz e o amor de Deus fluem livremente. Esse alinhamento traz uma sensação de plenitude que transcende as circunstâncias externas. É saber que, independentemente dos desafios, você está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que foi planejado para você. Embora a jornada seja pessoal, os escolhidos nunca caminham sozinhos. Deus coloca em seus caminhos outros escolhidos, criando uma rede de apoio e comunhão espiritual. Essa comunidade é uma fonte de encorajamento e aprendizado, onde as experiências são compartilhadas e as forças são renovadas juntos. Os escolhidos formam um exército de luz, prontos para enfrentar as trevas do mundo com amor, compaixão e verdade. Eles se tornam uma força unificada, mostrando que a verdadeira transformação acontece quando caminhamos lado a lado. Os escolhidos entendem que o chamado não é estático. Ele evolui com o tempo, adaptando-se às necessidades de cada momento. Por isso, é essencial manter-se em constante aprendizado,
com o coração aberto para novas direções que o propósito possa tomar. Essa preparação inclui momentos de introspecção, estudo das verdades espirituais e uma vida de oração constante. É no cultivo da alma que os escolhidos encontram a sabedoria e a força para enfrentar os desafios que virão. A maior alegria dos escolhidos é saber que suas vidas têm um impacto eterno. Cada alma que eles ajudam a iluminar, cada coração que eles tocam, é uma semente plantada no solo da eternidade. O legado dos escolhidos não está em monumentos ou riquezas, mas nas vidas transformadas. Esse impacto eterno é o reflexo do amor divino operando através deles. Agora, a decisão está em suas mãos. O que você fará com tudo o que foi revelado? Você será aquele que aceita o chamado, que se levanta com coragem e caminha com fé. O horizonte está aberto diante de você, repleto de possibilidades e oportunidades para cumprir o propósito pelo qual você foi escolhido. Lembre-se, cada passo que você dá em direção ao chamado fortalece não apenas a sua luz, mas também ilumina o caminho para muitos outros. O mundo espera por você. Levante-se e seja a luz.